Boa noite, vamos começar aqui a nossa live class aqui no ProAluno. Me dê um retorno aí, pessoal. Vocês estão me vendo? Como é que está aí? Imagem, som, tudo ok? Vamos falar aqui um pouco sobre inquérito policial. Professora Fernanda Menezes, falando com vocês. Vamos lá, gente. Vou aguardar só um pouquinho mais. Quem está mais aí, me dá um ok. Né? São 8h58 ainda. Onieri, quiser mandar alguma dúvida, aproveitar aí que você foi primeiro, né? A entrar, vamos dizer assim. Então, coloquem aí as dúvidas. Estou à vontade, fiquem à vontade para perguntar aí o que quiser, tá? Estou vendo aqui, já está Fernanda Moraes, Richard, Miley, não sei se é assim que se pronuncia. Vamos aguardar mais pessoas aí. Não está conseguindo baixar o material, mas você consegue ver, Fernanda, ao lado, você consegue ver? Fernanda Moraes, minha xará, você consegue ver o material, lado esquerdo? Dê esse feedback, por gentileza. Pronto, perfeito. Eu vou disponibilizar o link para vocês do material, tá? Eu acabei esquecendo só a minha logomarca. Então, eu já digo de antemão, por favor, vocês me sigam aí no Instagram, Profa Fernanda Menezes, no Instagram. Eu tenho colocado muita dica boa, vídeos, tudo visando aí a preparação de vocês para cursos públicos, sobretudo direcionada em carreiras policiais, enfim, tá? O áudio tá ok, tá tudo ok, imagem, né? Vou só aguardar, viu, gente? Já tem 8 pessoas. Vou aguardar, vou colocar, disponibilizar o link para baixar o material para vocês. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ronieri está escrevendo aí. Todos de Sergipe? Acho que não. Eu vi gente aí de Teresina, você não chega nada. Tá? Não, não. É, é, Karine? Acho que sim, Karine, não. Entra para PEN Alagoas, inquérito policial e ação penal. Tá? Ronieri de Fortaleza. Beijo para Fortaleza, tá? Cidade linda. Não, Karine mesmo, não estou conseguindo visualizar. Não, só cai inquérito e ação penal, tá? PM Alagoas, inquérito e ação penal. Hoje nós vamos falar de inquérito, não sei se eu consigo exaurir tudo de inquérito, mas aí o material tem basicamente um resumão aí. Então, eu acho que vai ajudar bastante vocês e pretendo fazer aí outras live classes, tá? Outras que vão ajudar. Tá, Karine? Mais alguma dúvida? Estou aguardando, tá, gente? José Carlos já entrou, Jane, Tâmara, Bruna, muito prazer a todos. Obrigada, Exponha. É um prazer, melhor dizendo, estar aqui, tá? Recebendo vocês aqui na minha primeira live class aqui no ProAluno, primeira de muitas. Eu estou separando aí um material bacana para vocês também, disponibilizando um projeto novo para aqueles que querem ingressar aí no concurso, sobretudo das carreiras policiais. Disponibilizando também para outras áreas, tá? Eu estou, como eu disse, aguardando, porque são 9h02, eu entrei um pouco adiantada para organizar aqui o material, mas já, 9, daqui a uns 5 minutinhos, a gente começa, tá? Tem 12 pessoas aqui, tem mais de 100 inscritos, mas as pessoas às vezes chegam um pouquinho mais atrasadas, mas eu tenho que começar. Peço que vocês me mandem aí as dúvidas que vocês quiserem que eu fale, tá? E eu sei que vai ser uma live bem produtiva. Tudo bem? De vocês. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou analista do Ministério Público aqui em Sergipe,
tá? Estou ministro aulas. Chegou, prof, que bom que vocês chegaram. Estou aguardando aí mais um pouquinho, tá? Eu sou, como eu disse, analista aqui há 9 anos, sou professora também de cursos preparatórios aqui em Sergipe, e estou com esse novo projeto também online para vocês, para reforçar o conteúdo em casa, disponibilização de material. Veja, gente, eu vou falar rapidamente o que eu penso sobre concurso público, tá? Concurso público é persistência, é clichê falar isso, mas é a verdade. É persistir, entender que é uma fase de renúncia e para uma vitória maior. Eu já estudei muito, ainda continuo estudando, para ministrar as aulas, e é um sacrifício, vamos dizer assim, sem fim. A gente precisa entender isso, entender que para ter uma vista aí bonita na montanha, tem que fazer a escalada, nem sempre é uma escalada fácil, mas eu posso dizer que a vista lá do alto vale a pena pra caramba, tá? Então, não tem muito segredo, é pegar o edital aí, sentar e estudar. E eu estou aqui para dar o melhor direcionamento para vocês. Tá bom, gente? Vamos começar falando aí de inquérito policial, um assunto importantíssimo que cai praticamente em todas as provas de concursos públicos e com enfoque em carreira policial. E aí eu quero falar com vocês e começar contextualizando inquérito policial. Veja, gente, vamos contextualizar primeiro o processo penal. Eu quero que vocês entendam, tá, que processo penal, ele vem para dar o direcionamento, né, é o procedimento, melhor dizendo, que vai possibilitar o Estado juiz a punir o infrator, né? Enquanto o direito penal, ele é boa noite a todos que estão vendo aí. Enquanto o direito penal, ele é absolutamente estático, né? Vem aí o direito processual para direcionar e dar o procedimento e buscar a persecução criminal. O que é isso? É buscar a perseguição do crime, buscar quem cometeu aquele crime, e aí o processo penal entra como um carro que vai direcionar do começo até o fim, seja na fase de inquérito, ação penal, até após a sentença, numa possível execução penal, tá? E aí, dentro desse contexto, tá, Crislane está dizendo que não consegue baixar o material. Eu vou disponibilizar o link para vocês. Um minutinho, tá? Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês, mas enquanto isso, veja, enquanto eu disponibilizo já, tá? Enquanto isso, dá para vocês olharem aqui do lado esquerdo, né? Tá dando para ver tudo direitinho? Eu vou disponibilizar, colocar aqui. É só para eu não perder o raciocínio e também para vocês ficarem até o final e pegar aí esse material. Tudo bem? Como eu disse, não tem a minha logomarca, mas eu peço que vocês sigam. Obrigada, Mai. Sigam aí nas redes sociais, meu Instagram, Profa Fernanda Menezes, e eu tenho postado dicas excelentes para vocês. Vamos lá, gente. A perseguição do crime, ela se subdivide em duas etapas, tá? Uma fase preliminar, tá? Uma fase anterior, uma etapa subsequente, tá? E aí, dentro dessa etapa preliminar, eu destaco justamente o que nós estamos falando agora, tá? Nós estamos falando sobre inquérito policial. Tá? E aí, dentro desse inquérito policial, eu destaco para vocês o papel das duas polícias no Brasil. As polícias, a polícia administrativa de um lado e a polícia judiciária de outro. Tá? A polícia administrativa é uma polícia ostensiva. Eu quero que vocês coloquem aí em mente que a polícia administrativa é uma polícia ostensiva, tá? É a polícia que anda próxima à sociedade, que é fardada, é a polícia
ostensiva, é uma polícia preventiva, tá? E aí nós damos exemplos, né, de policial militar. A polícia militar, PRF, são exemplos aí da polícia administrativa. Já a polícia judiciária, meus amigos, a polícia judiciária é a polícia investigativa, é a polícia civil, é aquela polícia que visa justamente auxiliar o Poder Judiciário aí nesta fase pré-processual de investigação. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Posso continuar? Tá? Lembrando, como eu disse, que a polícia administrativa é o braço do Poder Judiciário. Tá? Coloque isso em mente, artigo 4º do CPP, ele é o braço do Poder Judiciário, e a ela, tá? A Polícia Judiciária, cabe a confecção do inquérito policial. A Polícia Civil cabe auxiliar o Poder Judiciário e cabe confeccionar o inquérito policial. E dentro disso, dentro desse contexto, nós vamos conceituar o inquérito policial. Inquérito policial, pessoal, é um procedimento administrativo preliminar. É um procedimento que antecede a fase de ação penal, a fase processual. Então, essa compreensão de ser uma fase preliminar, ela é fundamental. E é também chamada de uma fase pré-processual. Tá? Então, é certo dizer que o inquérito policial, ele está anterior à ação penal e é uma fase pré-processual, tá? E aí pode vir muito isso em prova para vocês. Já me perguntaram, inclusive, isso nos directs e Instagram. Veja, gente, estão dizendo aí que a conexão está ruim. Eu fui informada que, ok, e qualquer coisa vocês peguem aí, vejam o replay. Eu não tenho muito, infelizmente, o que fazer, porque eu entrei em contato aqui e disseram que está tudo, pode ser a conexão de vocês, tá? Exatamente. Crislaine, deixe somente a aba da aula aberta, feche todas as outras. Exatamente, foi isso que me disseram aqui. Tá bom, gente? Eu tenho que continuar. Lembrando que o inquérito policial ele é presidido pela autoridade policial, tá? Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia, né? Nele representado, ou seja, considerado a autoridade policial. Tendo por objetivo, pessoal, o objetivo do inquérito policial é a apuração, tá, de indícios de autoria e tem também a busca da prova da materialidade. O que é isso? Prova da materialidade. Prova da materialidade nada mais é do que a existência do crime, né? A materialização do crime, tá? O homicídio se materializa com o corpo levado ao IML, enfim, feito o relatório, o laudo pericial. Ali é a prova material do crime. E também, além de apurar indícios de autoria e prova da materialidade, nós temos que buscar também, no inquérito policial, as circunstâncias da infração penal, tá? Lembrando também que o inquérito policial tem prazo determinado, tá? Prazo determinado. Então, é um procedimento administrativo preliminar, presidido pela autoridade policial, tendo por objetivo a apuração de indícios de autoria, prova da materialidade, tá? E circunstâncias da infração penal. Lembrando também que o inquérito policial, para encerrar, ele tem prazo determinado, tá? Vamos falar futuramente aí desses prazos. Até aí, tá tudo bem, tudo ok? Vamos passar aí para a próxima página, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês aqui o material. Um minutinho só. Um minutinho. Gente, eu vou só um minuto aqui para pegar esse material. Desculpe, gente. Desculpe, mas... Pronto, meus amores. Eu acabei de compartilhar aí com vocês o material, tá? Veja se vocês conseguem ter acesso. Tá? Que bom.
Que bom, Crislane, que a aula está muito boa. Eu peço aí a compreensão de vocês. Pronto, melhorou a conexão. Que bom, graças a Deus, tá? Vamos lá, eu baixei, botei aí o material para vocês. Só peço mais uma vez que vocês considerem que esse material é de autoria da professora Fernanda Menezes, embora eu não tenha colocado, mas eu peço que vocês sigam aí no Instagram, tá? Para que vocês tenham essa comunicação direta comigo. Eu vou passar adiante, tudo bem? Além de tudo isso que eu falei, lembre que o inquérito policial tem por finalidade contribuir, ou seja, o inquérito policial nada mais é do que uma ferramenta que vai contribuir para a formação da opinião delitiva. Opinus delicti, opinião delitiva do titular da ação penal. E o titular da ação penal pode ser o Ministério Público ou a vítima, o querelante, no caso de ação penal privada. Tudo bem? Opinião delitiva. O que é isso? Opinião delitiva, gente, é convencimento da prática, tá? É convencimento da prática do crime. Opinião delitiva, convencimento da prática do crime. O inquérito policial tem como propósito convencer o titular da ação penal de que determinada pessoa praticou aquele crime. Isso é opinião delitiva. Tá ok? Melhorou a conexão, tá tudo bem aí? Ótimo. Vamos lá para a natureza jurídica do inquérito policial. Veja, pessoal, todas as vezes que lhe perguntarem, de uma maneira geral, sobre natureza jurídica de todo e qualquer instituto, nada mais é do que a essência, tá? Eles estão perguntando a essência desse instituto, tá? E aí, dentro do enquadramento, tá? Dentro do enquadramento, imaginem, pessoal, assim, vamos lá, vagões de trem, tá? Vagões de trem. Tem o trem, tá? O primeiro vagão, que é o inquérito policial, fase investigativa, fase pré-processual. Nós temos aí a fase processual, propriamente dita, que é a fase de ação penal, onde se busca, né, de forma garantindo, melhor dizendo, o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e se condenado, né, se houver uma sentença, nós temos futuramente aí a fase de execução penal. E aí onde é que se aplica a lei de execução penal, que não cai para vocês, aí que vai fazer PM Alagoas, tá? Mas é só para vocês entenderem e contextualizarem. Então, dentro disso, desses vagões que eu coloco para vocês, o primeiro vagão pré-processual de inquérito policial, lembrando que é pré-processo e é um procedimento administrativo. Isso é fundamental que vocês entendam e que vocês saibam, tá? Que é procedimento administrativo. Inquérito policial não é processo, tá? Não é fase de processo. Ele é anterior ao processo, é diferente. E as provas adoram perguntar isso. Dizer que o inquérito policial é um processo, etc, etc. Não. Caiu na prova de vocês dizendo que inquérito policial é processo, falso, tá? Jamais, nunca vocês podem considerar que inquérito policial é processo. Não, é procedimento administrativo. E dentro disso, eu já destaco para vocês a natureza jurídica do Instituto. A natureza jurídica do inquérito policial, vocês vão responder que ele é procedimento administrativo. Estou batendo nessa tecla porque é uma questão que cai muito, tá? E aí eles adoram misturar e dizer que inquérito policial é processo ou é uma fase do processo. Não é. Ele não é fase de processo, ele é uma fase, ele é pré-processual, ele é anterior ao processo. Tudo bem? Tá? Tudo bem aí? Vamos. E aí a resposta é justamente isso. Ele é um mero procedimento, natureza jurídica, ele é um mero procedimento administrativo informativo. Perfeito. Mero procedimento administrativo informativo. Eu quero que vocês me deem aí o feedback, se vocês estão acompanhando, tá? Se vocês estão, de que maneira vocês querem que eu ajude, tá? E de que maneira vocês querem que eu destaque. Podem colocar as dúvidas para eu poder otimizar aqui o tempo e tirar as dúvidas de vocês. Vamos agora para as características do inquérito policial. Tema que as bancas adoram perguntar. E aí,
tem um macetezinho massa, tá? Seio doido. Olha que legal. Seio doido. Características do inquérito policial, seio doido. E dentro desse seio doido, nós vamos dizer o quê? Que o inquérito policial ele é sigiloso, sigiloso, é de escrito e de inquisitório, ou de oficialidade, de discricionariedade, ou de obrigatório e de indisponibilidade, tá? E de dispensabilidade e de oficioso. Pessoal, me dê aí só no chat o feedback para ver se está tudo ok, porque tá ok. Tá tudo bem, gente? A conexão, a compreensão aí do assunto está? O pessoal está dizendo, eu acredito que esteja tudo bem, tá? Nós vamos falar agora do sigiloso. A característica do inquérito policial sendo sigiloso. Tá tudo bem? Deixa eu só escrever aqui. Pronto, tudo lindo. Ok. Veja, tá pedindo questões. Veja, pessoal, vou mandar, mas tem um pouquinho de paciência, tá? É uma live class inicial, e aí continuem me acompanhando, que eu vou sempre mandar material para vocês de forma, inclusive, gratuita, tá? Vamos lá. Sigiloso. O inquérito policial, ele é sigiloso, tá? O inquérito, ele é aplicado aí à publicidade ordinária, cabendo ao delegado velar pelo sigilo, tá? Em prol do sucesso da investigação. Só que dentro desse sigilo, eu quero que vocês assimilem e destaquem aí o que diz a súmula 14. Súmula 14 do STF, súmula vinculante. Pessoal, todas as vezes que aparecer súmula para vocês, estudem e assimilem, sobretudo para aqueles que vão fazer provas do SESP, atualmente SEBRASP, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o SESP e SEBRASP adora entendimento judicial, adora súmula. Então, todas as vezes que vocês se depararem com súmulas, eu peço que vocês estudem, leiam e aprendam, porque é uma grande possibilidade de a prova pedir isso para vocês, tá? Sigiloso, tá? E aí, dentro disso, eu destaco a súmula 14, que diz o seguinte: para juiz e promotor, mais ou menos isso, tá? A interpretação da súmula. Para juiz e promotor, pessoal, o sigilo, ele é irrestrito, tá? O acesso, melhor dizendo, o acesso ao inquérito policial do delegado de polícia, tá? Ou melhor dizendo, o acesso do Ministério Público ao inquérito, o acesso do juiz ao inquérito, esse acesso, ele é irrestrito. Não há restrição. A restrição que há a esse acesso é ao advogado. O advogado terá, sim, uma restrição. E qual restrição é essa, Fernanda? A restrição de que o delegado, ou melhor, desculpe, o advogado só terá acesso no inquérito policial a tudo aquilo que estiver documentado, tá? Estiver catalogado, que pode aparecer isso, ou seja, que estiver nos autos. As diligências que tiverem em andamento, as diligências futuras, o advogado não terá acesso. Apenas aquelas diligências que foram finalizadas. As diligências findas, que já estão aí documentadas e as provas catalogadas nos autos. Tudo bem? Ok? Vamos aí para a próxima. Tudo ok, tá? Tudo bem. Eu estou aqui olhando o chat. Tá ok? Vamos lá. Coloquei aqui para vocês que cai muito, né, a súmula vinculante. Coloquei que, e aí, atenção, dentro dessa perspectiva do sigilo, lembrar que o delegado de polícia, em eventual certidão emitida, não anotará no inquérito policial na certidão eventuais inquéritos policiais instaurados. Isso em respeito e em cumprimento ao princípio da não culpabilidade. O delegado, dando uma certidão, não colocará qualquer eventual inquérito que você esteja sendo investigado, que você esteja sendo
investigado mesmo, como eu acabei de falar. Inquéritos que estejam ocorrendo contra você, você como investigado, esses inquéritos não podem ser anotados nas certidões de antecedentes. Tudo bem? Isso advém também do sigilo e está previsto aí no artigo 20 do CPP, o parágrafo único, e é uma questão também que adora aparecer nas provas, tá? Vamos lá para a próxima página. Escrito não tem mistério, o inquérito policial ele é escrito, tem uma forma documental, ele é, dentro dessa perspectiva, um procedimento formal, um procedimento informal, ele é escrito, não é verbal, lembrando que todas as vezes que houver fala, né, quando for ouvido alguém, lembre que é reduzido tudo a termo, é por isso que existe aí a figura do escrivão. Escrivão, porque o inquérito é escrito, tá? Então, lembrar aí que há a figura do escrivão, e aí tudo que for produzido oralmente será reduzido a termo. E aí advém justamente da característica de ser escrito. Lembrando, seguindo aí nas características, que o inquérito policial ele é inquisitivo. Inquisitivo por quê? Porque não há contraditório, não há ampla defesa, e aí já falamos sobre isso quando falamos aí da natureza jurídica do procedimento administrativo, né? A natureza jurídica do inquérito, como um procedimento administrativo, justamente advém dessa característica de inquisitividade, inquisitoriedade, como vocês queiram chamar, tá? E é justamente isso. Como não é processo, não há o devido processo legal e, por via de consequência, não há aí os desdobramentos desse princípio do devido processo legal, que é o contraditório e a ampla defesa. Oficialidade. Oficialidade quer dizer o quê? Que o inquérito policial, ele é conduzido por órgão oficial. Ele é conduzido por órgão oficial. Não é conduzido por mim nem por você, o particular. Ele é conduzido por uma autoridade investida aí em um cargo, uma autoridade pública e uma autoridade, um órgão oficial, tá? Discricionariedade, vamos lá. Liberdade de atuação. Vocês lembrem aí que o ato administrativo, por exemplo, é um ato que pode ser discricionário. E quando vocês estudam lá a discricionariedade do ato administrativo, vocês sempre, vocês sabem, melhor dizendo, que a palavra-chave aí que haverá uma liberdade de escolha, não é isso? E, de igual modo, isso no inquérito policial. No inquérito policial, pessoal, há uma liberdade de escolha da autoridade policial que conduz o inquérito. Ele que vai determinar as diligências, ele que vai determinar de que maneira conduzirá o inquérito policial. O delegado de polícia, a autoridade policial, é o presidente do inquérito policial. E aí é justamente de onde advém a característica de discricionariedade. Lembrando apenas que existe uma diligência, tá, que ele não pode se recusar a fazer, que é justamente a previsão do artigo 158 do CPP. Quando o crime deixar vestígios, o delegado estará obrigado à realização do exame de corpo do delito, tá? E aí, isso é uma exceção, vamos dizer assim, a essa discricionariedade. Neste caso, pessoal, licença aqui, só para beber uma aguinha. Neste caso, pessoal, haverá aí a obrigatoriedade no cumprimento dessa diligência. Anotem artigo 158 do CPP. Dentro dessa perspectiva, eu quero que vocês também assimilem e aprendam que existe uma grande diferença de requisição para requerimento. Requisição, quem requisita, Ministério Público e juiz, pode requisitar diligências, enquanto que a parte requer diligências. E qual a diferença disso, Fernanda? Requisição, pessoal, coloque aí, requisição é ordem, e requerimento é pedido. Sendo assim, a autoridade policial, quando se tratar de requisição, estará obrigada a cumprir o estabelecido
o requisitado. A diligência requisitada terá que ser cumprida, enquanto que, quando houver o requerimento, a autoridade policial poderá acatar esse pedido ou não, tá? Obrigatoriedade. Gente, obrigatoriedade nada mais é de que, nos casos em que há indícios de autoria, né, notórios indícios, a autoridade policial tem a obrigatoriedade de instaurar o inquérito policial. Mas lembrem que essa obrigatoriedade só será possível em qual espécie de ação penal? Ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque ainda que, nas outras hipóteses, nós vamos futuramente falar de ação penal, ainda que o delegado de polícia queira e tenha essa obrigatoriedade, nas outras espécies de ação, nós vamos ver que ele estará condicionada a algo, a autorização. E, nesse caso, essa obrigatoriedade não se aplicaria. Por quê? Porque precisa da autorização de alguém. Então, essa característica de obrigatoriedade está intimamente ligada à espécie de ação penal pública, aos crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada, que aí reflete justamente no inquérito policial, neste caso, a característica de obrigatoriedade a esses crimes apenas se aplicaria, ok? Vamos lá, gente. Indisponibilidade. Ai, que característica que adora cair. Muito. Cai de rodo, eu costumo dizer. Nas provas do CESP, SEBRASP atualmente, provas de IFC, enfim, provas FCC, provas em geral, adoram perguntar isso. Indisponibilidade no inquérito policial é o quê? O delegado de polícia nunca, jamais, em hipótese alguma, poderá arquivar inquérito policial. Anotem isso, assimilem isso, porque é de extrema importância. Podem perguntar para vocês na prova o seguinte, dirão que, considerando que o fato é atípico, o delegado de polícia poderá arquivar inquérito. Falso. Considerando, para garantias dos direitos e garantias fundamentais do indiciado, poderá o delegado de polícia, em caráter excepcional, arquivar o inquérito. Falso. Não pode, em hipótese alguma. O delegado de polícia, o chefe, né, o presidente, melhor dizendo, do inquérito policial, ainda que ele que mande, não é possível que ele faça esse arquivamento interna corporis. Quem faz esse arquivamento, nós vamos ver, é o juiz, a requerimento do titular da ação penal, tá? Então, assimilem, guardem isso na memória. Característica da indisponibilidade é intimamente ligada, e a definição é que delegado de polícia nunca, jamais, em hipótese alguma, pode arquivar inquérito policial, tá? Podem tanto perguntar indisponibilidade o que é, como podem dar característica, né, a definição, e vocês terem que remeter à característica, tá? Oficiosidade. Veja, gente, oficiosidade está muito, muito ligada e muito parecida aí com a obrigatoriedade. Se houver delito, e aí repito, nos casos de ação penal pública incondicionada, pelo mesmo motivo que eu já expliquei anteriormente, o delegado de polícia, de ofício. E o que é isso, gente? Tem muita gente aí, às vezes, que não é da área de direito e tem essas nomenclaturas, eu preciso explicar para vocês. Desculpa. Todas as vezes que vocês virem aí a característica de ofício, disseram, não, fulano, o juiz de ofício, tá? Ou seja, sem qualquer tipo de provocação. De ofício, tá? Dentro do ofício dele. Quando a gente fala ossos de ofício, né? Então, dentro do trabalho lá, do dia a dia dele, o delegado de polícia, de ofício, sem provocação, sem pedido de ninguém, pode instaurar o inquérito policial. Tudo bem? Pode instaurar o inquérito policial e aí apenas nas ações penais públicas incondicionadas. Por quê? Porque nos crimes que se processam mediante ação penal privada ou ação penal pública condicionada, eu preciso da autorização. Então, eu não posso, eu preciso de uma provocação. O delegado de polícia não pode, de forma de ofício, né, sem que ninguém requeira, ele não pode, nos casos de ação penal privada e ação penal pública condicionada, instaurar um inquérito policial. Outras características
tá, gente? Que vem, às vezes, em provas de concurso que não estão abarcadas aí nesse mnemônico seio doido. Outras características de unidirecionalidade, autoritariedade e o temporário que nós já falamos. Unidirecional, pessoal, inquérito policial ele é unidirecional, por quê? Porque todas as provas serão levadas, né? Todo esse documento será levado e entregue a quem? A uma única direção. A quem é entregue? Ao titular da ação penal. Tá? O inquérito policial ele é entregue e tem uma única direção, o titular da ação penal. E é o titular da ação penal que fará esse juízo de valor das provas que estiverem lá, catálogos que estiverem documentadas, que estiverem lastreando aí esse procedimento investigativo, tá? Então, essa unidirecionalidade é exatamente isso. E é o que eu coloquei para vocês, que o inquérito policial ele possui uma única finalidade de apuração da autoria e materialidade delitiva. Ou seja, o IP, o inquérito policial, é direcionado ao titular da ação penal, que formará a sua opinião delitiva, o seu convencimento, como nós já falamos lá atrás, tá? Autoritariedade, gente, só é mais uma nomenclatura, nós já falamos aí de oficiosidade, nós já falamos de oficialidade, e a oficialidade também está ligada à autoritariedade. É porque eu preciso trazer para vocês algumas outras nomenclaturas que eu tenho visto em prova, tá? Autoritariedade nada mais é do que a exigência expressa do texto constitucional de que o inquérito deverá ser presidido pela autoridade pública, tá? E o temporário, como nós já vimos, o inquérito policial ele tem um tempo determinado, e nós vamos ver lá na frente quais são esses prazos, tá? Vamos aí falar sobre o valor probatório do inquérito policial, mas eu preciso que vocês, por favor, me deem aí o feedback, como é que está a live, tá? Se vocês estão entendendo direitinho. Eu preciso também correr um pouco, porque talvez eu não consiga terminar todo esse material, mas aí eu me proponho a fazer uma live contando, né, alguns pontos que, porventura, eu não quero terminar, tá? Me digam aí alguma dúvida. Tudo ok? Bruna, Mota, maravilha. Fernanda, tudo bem. Vamos lá, então, continuar. Veja, a pergunta é... Bruna, maravilhosa. Obrigada, Bruna. Você também deve ser. Acredito que seja, com certeza é. Veja, valor probatório do inquérito policial. Valor probatório do inquérito policial. A pergunta é, gente, alguém pode ser condenado somente com base nas provas do inquérito policial? Essa é uma pergunta. Veja, e aí nós vamos seguir. Veja, gente, a resposta é não, tá? Por quê? O inquérito policial, como eu disse, ele é inquisitivo e não está abarcado aí o devido processo legal. Eu não aplico o devido processo. Crislane, faz um aulão de véspera. Vamos lá, eu tô aqui em Aracaju, eu tenho uma revisão, sim, da PM Alagoas, tá? Mas sigam meu Instagram, tá? Profa Fernanda Menezes, porque aí lá vocês vão saber toda a minha programação, todo o meu planejamento de aulas presenciais aqui em Aracaju, tá? Vamos lá, gente. Eu posso condenar, pode haver condenação com base apenas nas provas de inquérito policial? Não. Como eu estava falando, o inquérito policial ele é um procedimento investigativo que apenas informará, apenas auxiliará na opinião delitiva. Mas a prova, a busca da condenação tem que ser com base nas provas produzidas na fase processual, na fase de ação penal, tá? E aí eu preciso que ele se submeta, essas provas do inquérito policial se submetam ao crivo do contraditório ou ampla defesa diferido, que a gente chama, ou posterior. Ou seja, essas provas do inquérito policial irão para a fase de processo, a fase de ação penal, e na frente do juiz, né, e do promotor, haverá aí, neste caso, haverá aí
o contraditório e ampla defesa, e essa prova será validada e, com base nela, aí sim poderá haver a condenação. Mas eu preciso destacar para vocês 3 possibilidades de provas, né, de provas que são produzidas no inquérito policial e que, neste caso, poderá sim haver a condenação com base nessas provas apenas produzidas na fase de inquérito, que são justamente as provas, gente, as provas antecipadas, as provas irrepetíveis e as provas cautelares. As provas irrepetíveis, o próprio nome já diz, são as provas, veja, gente, eu não posso repetir. Provas que eu não posso repetir. Provas cautelares, provas em caráter de urgência, melhor dizendo. E aí as provas antecipadas são provas que eu preciso antecipar sob pena de perecer. E aí, sob pena de se perder no tempo. Veja, gente, dentro das provas irrepetíveis, eu destaco para vocês um exemplo que é clássico, um exemplo emblemático aí. O bafômetro. Veja, raciocinem comigo. Quando você é pego aí numa blitz e é pedido para fazer o bafômetro, o teste de alcoolemia, aí, né, o teste de álcool no sangue, vamos assim, vai ser feito naquele momento, concorda? Futuramente, numa fase processual, eu não tenho como produzir, como repetir essa prova novamente. Por quê? Porque depois de 24 horas, esse álcool, ele sai do corpo, né? E não mais haverá essa prova de embriaguez ao volante. Então, essa irrepetibilidade é justamente isso. Mas nada impede que eu possa condenar alguém, e isso acontece sempre, na maioria das vezes, com base nesse teste aí, nessa prova produzida na fase de inquérito. Eu não repito, embora eu tenho que destacar que essa prova, ela será levada, sim, à fase de ação penal, inclusive lá sofrerá também o contraditório, a ampla defesa, porque o advogado pode contestar essa prova, mas ela não poderá ser repetida, embora seja levada lá para a fase do processo. Tá? As provas cautelares, eu destaco para vocês o grande e maior exemplo, interceptação telefônica. A interceptação telefônica, veja, gente, a prova também, do mesmo modo, não vai poder ser repetida. Quando eu digo não pode ser repetida, não vou estar na frente do juiz, a parte, essa prova não está lá na frente do juiz, promotor em sede de audiência de instrução, por exemplo, fazendo aí a ligação que foi pega essa interceptação. Todo o auto circunstanciado da interceptação, obviamente, será levada na fase de ação penal. Mas essa prova não será repetida, tá? É uma prova cautelar que não será repetida por questões absolutamente lógicas. Eu não tenho como repetir uma ligação, por exemplo, que foi pega em determinado dia e que foi interceptada em um determinado dia. Tudo bem, gente? Tudo bem. E dentro dessa perspectiva, não posso condenar com base apenas no inquérito, mas em se tratando de provas cautelares, irrepetíveis e provas antecipadas, haverá sim essa possibilidade. É uma questão também que adora cair em prova. Não achou meu IG? Crislaine, profa Fernanda Menezes com Z. Vou anotar aqui. Um minutinho, gente. Profa Fernanda. Profa Fernanda Menezes. Ou Profa Fernanda Menezes. Não tem? Com certeza você vai me achar lá. Inclusive, eu tenho postado vídeos todas as quintas. Tenho postado aí dicas constantes. Quem tiver interesse em falar comigo nos directs, né? Aí, enfim, eu tenho me comunicado bastante com os meus alunos. E vocês sabem que quem me conhece aqui em Aracaju, eu sou extremamente acessível. E sempre que eu posso, eu estou perto dos meus alunos, dos meus seguidores, falando, interagindo, quando eu posso, porque assim, é complicado, às vezes é muita gente, e eu trabalho, como eu disse, aqui no Ministério Público, eu sou analista do Ministério Público aqui em Sergipe, e eu tenho que cumprir minha carga horária, né? Então, assim, mas eu estou sempre à disposição, inclusive quero que vocês me deem um retorno dessa live, tá? Aí por direct, para que eu sinta aí esse feedback, cada vez mais essa simbiose aí entre mim e vocês possa ser a mais perfeita possível, tá? Vamos lá. Falar um pouco agora, gente, sobre incomunicabilidade do indiciado. Questão massa, questão que adora também cair em prova, tá? Incomunicabilidade
do indiciado, artigo do CPP. Eu particularmente adoro esse tema, acho vibrante, acho massa. Por quê? Porque também envolve constitucional e é uma gosto. Pessoal, vai-se embora para Piraca. Quem sabe? Quem sabe faça uma aula aí. Agenda aí um aulão, Islane, veja. Agenda aí um aulão, minha filha. Junte um povo que eu vou para Piraca, com certeza. Terra boa, terra boa. Gente, vamos lá. Incomunicabilidade do indiciado. O artigo 21 do CPP, tá? Eu fiz um vídeo está lá no meu feed sobre incomunicabilidade do indiciado. Eu recomendo que vocês assistam, porque é sempre muito bom reforçar conteúdo quando vocês estiverem em casa, tá? Quando o Código de Processo Penal ele foi, né, elaborado, foi dentro de um outro contexto. Tá? Lá atrás, na década de 40, ele foi elaborado dentro de um contexto fascista, dentro de um contexto, naquela época de Getúlio Vargas, enfim. Então, era uma ordem constitucional completamente diferente da que é hoje, da nossa, de 1988. Então, assim, se vocês abrirem lá o Código de Processo Penal, no artigo 21, vocês vão dizer, Fernanda, realmente, tem lá, previsão de incomunicabilidade do preso. Verdade. Mas muito cuidado. Muito cuidado. Porque atualmente, no Brasil, não é possível a incomunicabilidade do indiciado, incomunicabilidade do preso, em nenhuma hipótese. Tá? Em nenhuma hipótese. E aí, de onde você tira essa ilação, Fernanda? Essa interpretação. Artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Ela diz que lá no estado, nem no estado de defesa, nem no estado de defesa, ou seja, no estado que foge aí à normalidade, é possível essa incomunicabilidade. Então, veja, gente, se dentro dessa perspectiva de anormalidade do estado de defesa diz que não é possível a incomunicabilidade, desculpe, quiçá, ou seja, imaginem no estado de normalidade. Aí é que não é possível. Então, eu tenho que avaliar e analisar esse artigo 21 sob o ponto de vista, sob o contexto de receptividade dessa norma. A receptividade dessa norma sob a norma vigente, ou seja, o artigo 21, sob a perspectiva de recepção da nova ordem constitucional de 88. A nova ordem constitucional de 88, o poder constituinte originário não recepcionou o termo é exatamente esse, viu, gente? Eu não posso dizer que o artigo 21 ele é inconstitucional, porque não há contemporaneidade. Mas eu posso dizer que ele não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, ou seja, surge em 88 uma nova ordem constitucional, tá? Um novo texto, um novo Estado, e aí ele diz o seguinte, veja, se vocês, normas anteriores, estiverem compatíveis com o que eu quero, com o que o meu Estado quer, aí sim, eu recebo vocês aí normas de braços abertos. Mas, se vocês, né, normas, né, leis anteriores, não têm compatibilidade comigo, eu não os recepciono. Tudo bem, eu não os recepciono. Então, o artigo 21, ele não foi recepcionado. Em provas da IBFC, provas de letra de lei, muitas vezes, ele diz assim, segundo o CPP, é possível a incomunicabilidade. Ok, posso até considerar isso, embora acho que há uma possibilidade de recurso. Mas provas do SES, provas SEBRASP, provas que buscam um entendimento jurisprudencial, um entendimento muito mais doutrinário, eu vos garanto que eles aplicam aí o entendimento de que o artigo 21 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Não existe mais, aí é como se fosse, e é o que a doutrina chama de letra morta. O artigo 21 está lá, mas é como se ele tivesse morto aí dentro do contexto do Código do Processo Penal, ok? Esse assunto é importantíssimo, tá? Um assunto que eu adoro, incomunicabilidade do indiciado, tá? E aí eu vou passar agora para o outro tópico. Mas eu quero que vocês continuem me dando feedback, tá? Só o Crislane está falando. Mas eu quero aí, gente. Tudo bem? Como é que estão? Tá? Tudo bem? Vamos lá. Formas de instauração de inquérito policial. Formas de instauração de inquérito policial.
Tem aí para vocês, né, um minutinho, peraí. Pessoal, eu vou adiantar um pouco para vocês, porque já está disponível no material que eu coloquei, inclusive disponibilizei o link, tá? Porque eu preciso adiantar mais um pouco. E aí tem os apontamentos. Lembrando o quê? Nos casos lembrando, eu quero que vocês assimilem o seguinte, tá? No que tange aí formas de instrução de inquérito policial. Está intimamente ligada às formas, às espécies de ação penal, tá? Quando eu pergunto as formas de ação penal, ou melhor, as formas de instauração de inquérito policial, eu tenho que associar se o crime, tá? Que vai apurar mediante esse inquérito, ele se processa mediante ação penal pública, ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada. Por quê? Porque tem sim relevância e implica aí diretamente nas formas de instauração de inquérito policial. E aí eu destaco para vocês que, considerando que o crime se processa mediante ação penal pública incondicionada, pode o inquérito policial ser instaurado de ofício, tá? Instaurado de ofício, que é isso, sem qualquer tipo de provocação. O delegado vai lá e instaura de ofício, tá? Requisição do MP ou do juiz. Lembrem que Ministério Público e juiz, ele requisita, requer, ele determina, ele obriga, ele requisita a abertura deste inquérito. A vítima, por sua vez, como eu já disse, requer a abertura deste inquérito e também pode ser instaurado sob a espécie de auto de prisão em flagrante, tá? Estou passando aí, existe flagrante, o flagranteado é conduzido à delegacia e lá é instaurado o inquérito policial, tá? Então, o auto de prisão em flagrante é, sim, uma hipótese de instauração de inquérito policial. Por sua vez, gente, na ação penal pública condicionada à representação, existe aí a possibilidade de instauração mediante representação da vítima, requisição do ministro da Justiça, requisição do juiz ou do MP e mediante auto também de prisão em flagrante, e na ação penal privada, requerimento da vítima, requisição do juiz e auto de prisão em flagrante, tá? Isso aí está disponível, tudo bem? Está disponível para vocês nesse fluxograma, tudo bem? Nesse fluxograma. Pessoal, notícias crimes, delácio crimes, dentro disso eu preciso apenas destacar para vocês, porque eu não tenho como falar tudo, eu destaco para vocês a delácio crimes inqualificada. O que é isso? Denúncia anônima. Denúncia anônima, o delegado de polícia pode, com base somente na denúncia anônima, instaurar um inquérito policial? Não. A resposta é que não, tá? Neste caso, o delegado de polícia deverá fazer uma investigação preliminar, tá? Uma investigação preliminar no sentido de averiguar a veracidade aí desta informação. E após averiguar minimamente essa veracidade, aí sim, com base nessa denúncia, será instaurado inquérito policial, tá? Lembrando que, caso seja indeferido o requerimento por parte da vítima da instauração de inquérito policial, caberá recurso ao chefe de polícia, tá? Caberá recurso ao chefe de polícia. A vítima requer a instauração de inquérito. O delegado diz que não. Neste caso, caberá recurso ao chefe de polícia. Artigo 5º, parágrafo 2º, tá? Artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, tá? Do CPP. Lá para... aqui eu já expliquei para vocês. Diligências, vamos lá. Continuando aqui para vocês. Desculpem, gente. Veja. Dentro aí das diligências, artigo 6º, eu destaco para vocês que o artigo 6º é de fundamental importância a leitura, né? Todos os incisos aí, preciso que vocês realmente leiam, não tem outra alternativa. Não tem outra forma de vocês aprenderem, senão vocês lendo.
tá? E dentro disso tudo, eu peço e digo para vocês aí o artigo 7º, que é justamente a reconstituição técnica chamada de reprodução simulada, tá? Que é a reprodução simulada dos fatos. Vocês lembram daquele caso de Isabela Nardoni, aquela reprodução simulada? É exatamente isso e tantos outros casos, tá? Mas essa reprodução simulada, eu preciso que vocês aprendam e assimilem e decorem, né? Decorem não, mas guardem aí na memória, melhor dizendo, que esta reprodução não poderá acontecer se ferir aí a moralidade ou a ordem pública, tá? Não pode ferir a moralidade ou, melhor dizendo, a ordem pública, tá? No caso de estupro, por exemplo, não posso, né? Se for ferir aí a moralidade e a ordem pública, que certamente ferirá. Então, e tem uma outra situação. O investigado não estará obrigado a participar aí dessa reprodução simulada dos fatos. Por quê? Porque ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém estará obrigado a produzir contra si mesmo. Artigo 7º. Então, o investigado não está obrigado a participar, ou melhor, a estar nessa reprodução simulada dos fatos contra a sua vontade, tá? Quanto aí às investigações, gente, eu destaco para vocês, não tenho como falar, mas eu destaco a importância da leitura, tá, e da compreensão dos artigos 13A e 13B. Já tem quase uma hora, gente, aqui. 13A e 13B do Código de Processo Penal. O 13A e o 13B são importantíssimos, tá? São importantíssimos e eu preciso que vocês leiam e aprendam. Por quê? Porque todas as vezes que tem aí 13A, essa letrinha A ou B, todas as vezes que tem, há uma possibilidade da banca pedir. Por quê? Porque são inserções recentes na legislação, tá? São alterações legislativas importantes. Então, eu recomendo justamente a leitura desses dois artigos, tá? Desses dois artigos. Vamos lá. Veja, gente. Indiciamento. Tem alguém escrevendo aí? Alguma dúvida? Tem aqui. Se o preso for obrigado a ir para fazer... Sim, a prova é nula. É uma prova que está viciada, né? Ele não pode ser obrigado a isso. É uma prova que não será aproveitada. Eu posso pedir, sim, a desconsideração desta prova. Tudo bem? Vamos lá. Indiciamento. Gente, indiciamento. Nós falamos aí de formas de instauração do inquérito, nós falamos rapidamente aí das diligências do inquérito policial, nós falamos sobre, basicamente, características. Não entendeu direito qual parte, Crislaine? Qual parte que você não entendeu? Coloque aí, por favor, que eu repito. Veja, indiciamento. Gente, aí nós estamos já quase finalizando o inquérito policial. Veja, após instauração, após diligências. Veja, tem alguém, não entendi, vamos lá. Crislaine, coloque aí, por favor, qual a parte que você não entendeu, tá? Ou coloque aí no meu direct que eu tiro essa dúvida para você. Indiciamento, gente, é um ato privativo do delegado de polícia. Ninguém pode fazer um indiciamento no inquérito policial. Ninguém poderá fazer a própria autoridade, o presidente do inquérito policial, a autoridade policial, tá? E aí, quem diz isso? Artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830. É uma lei pequena, com quatro artigos,
aí diz exatamente isso, tá? O delegado, ou melhor dizendo, o Ministério Público não indicia, o juiz não indicia. E o que é indiciamento? Nada mais é do que eu dizer que determinada pessoa é o principal suspeito no cometimento do crime. Isso é indiciamento. Eu não estou dizendo que ele é réu, eu não estou dizendo que o indiciamento é justamente a demonstração de que, após todas as investigações, fulano de tal é o principal suspeito. E considerando isso, na fase de relatório, na fase final, o delegado de polícia indicia esse sujeito e aí remete o inquérito policial para que tenha esse convencimento e, se assim o tiver, ingressar com a respectiva ação penal contra ele, tá? Veja, Crislane, eu não falei muito sobre notícia crimes, tá? Como notícia crimes, mas notícia crimes, voltando aí um pouco, notícia crimes vou dar uma leitura no material, mas nada mais é do que levar a conhecimento da autoridade policial o crime, tá? Notícia crimes é noticiar o crime à autoridade policial. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, aí que eu destaquei para vocês a notícia crimes, e aí, dentro disso, também falei sobre a delácio crimes inqualificada. Porque no material eu disponibilizo mais algumas coisas, mas em 1 hora, que é mais ou menos o que tem que durar essa live, eu não tenho como abarcar. Praticamente aqui uma revisão, tá? É praticamente uma revisão. Mas se tiver continuar com mais alguma dúvida, nós nos comunicamos aí no Instagram. Veja, gente, e aí, conclusão do inquérito policial, tá? Conclusão do inquérito policial. Para quem é remetido o inquérito policial? Para quem? Cuidado com isso. Cuidado, porque todo mundo diz que o inquérito policial... Perfeito, José Carlos, perfeito. O inquérito policial é remetido para o juiz. Para o juiz. Isso mesmo. Por quê? Porque muita gente fala que é remetido para o Ministério Público. Falso. O inquérito policial é remetido ao juiz, que, por sua vez, né, gerará um número, e aí abrirá vistas para o Ministério Público, para o titular da ação penal, melhor dizendo, seja o Ministério Público, seja o ofendido, o querelante, a vítima. Né? E aí, mas a grande importância vocês assimilarem, entenderem e compreenderem que o inquérito policial, de uma vez por todas, aprendam isso, que o inquérito policial, tá, ele é enviado ao juiz, tá? Deixa o gabarito no Insta Stories, por favor. Tá, gente, tá. Vamos nos comunicando no Instagram, ou eu posso fazer uma outra live para ver essas questões. Tudo bem? Para ver essas questões. Eu disponibilizei o material, não necessariamente eu consegui falar de tudo, mas é o material que eu reputo importante para vocês aí, para o estudo de vocês. É um material, como eu disse, da minha autoria, com todo amor e carinho, tá? Passei aí algumas madrugadas tentando construir um bom material para vocês, tá? Que é aulão ao vivo, né? Venha para Caju, Crislane. Venha para Caju. Vamos lá, mas eu quero dizer para vocês, gente, que eu estou nesse projeto aqui, né, nessa plataforma. Vou lançar outros produtos aqui, produtos diferenciados, simulados, pensando aí em algumas coisas para vocês. E aí, se vocês tiverem sugestões, mandem para mim no Instagram, que eu vou ter o prazer de dar algo positivo para vocês. O meu único objetivo, não tenha dúvidas, é facilitar. Né? Eu não sei mais do que vocês. Eu apenas estou tentando facilitar de alguma maneira aí, já que eu já passei por essa via cursos de concurso público, já estudei muito, já estudei bastante, já fiz muito pelo Brasil todo e sei a angústia muitas vezes de um concurseiro. Então, meu objetivo maior é justamente facilitar a vida de vocês, ser uma facilitadora. Muito mais que uma professora, eu quero ser uma amiga e uma facilitadora aí na compreensão e no conteúdo e, logicamente, na obtenção do sucesso maior e do objetivo maior de vocês, que é o quê? A passão e o ingresso no concurso público
né, nos quadros aí, carreiras dos serviços públicos, tá? Veja, gente, dentro dessa perspectiva de conclusão do inquérito policial, do encerramento, eu preciso destacar para vocês o artigo 10, que é justamente o prazo, né? Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial? Qual o prazo? Adora. A todas as provas cai prazo de inquérito policial. Todas as provas. Eu vou disponibilizar aí no meu Instagram, nos meus stories, uma tabelinha que eu sempre coloco. Faça um print e sempre dê uma lida aí, né? Faça uma leitura aí dessa tabela, tá? Porque cai muito. E aí, vamos lá, gente. Justiça estadual, que é o que mais cai. Justiça estadual. Qual é o prazo? Qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? Qual é o prazo de conclusão? 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Lembrando que esses 10 dias aí o prazo é improrrogável, ou seja, eu não posso prorrogar. E esses 30 dias, no caso de réu solto, será prorrogado, o prazo será prorrogado quantas vezes se fizerem necessárias a elucidação dos fatos, tá? A elucidação dos fatos. No caso dos crimes de competência da Justiça Estadual, 15 dias réu preso, prorrogável por mais 15 dias, mediante autorização do juiz, e 30 dias réu solto, essa mesma regra de que será prorrogado quantas vezes se fizerem necessárias a elucidação dos fatos, tá? Não dá lei de drogas, 30 dias réu preso e 90 dias réu solto, podendo aí ser duplicados ambos esses prazos, né? Ambos os prazos, réu preso e réu solto, podem ser duplicados. Só que há um detalhe importantíssimo. Além da autorização do juiz, no caso da lei de drogas, eu preciso também da autorização do Ministério Público para essa ampliação, publicidade aí deste prazo, tá? Nos crimes militares, 20 dias para indiciado solto e 40 dias para indiciado preso, pode ser prorrogado por mais 20 dias, no caso, pela autoridade militar superior. Nos casos de crimes contra a economia popular, 10 dias tanto para indiciado preso quanto para indiciado solto. Eu trago todos esses prazos, mas eu destaco aí a importância do prazo da Justiça Estadual, porque é a regra. E, para finalizar, eu preciso realmente finalizar, porque nós temos aí um pouco mais de uma hora de live class. Eu vou fazer aí mais 10 minutos, eu acredito, finalizando, mas eu acho que foi uma excelente revisão. Eu abordei muitos temas. Atenção para a contagem de prazo. Nestes casos aí de encerramento do inquérito policial, tá? Veja, gente, no caso de réu preso, eu preciso que vocês entendam o seguinte: eu computo o dia da prisão. E a partir de quando eu começo a contar esse prazo? A partir da data do fato criminoso ou da data da captura do réu? Da data da captura do réu. Então, vamos lá. Um exemplo. Vamos considerar que fulano de tal, tá, cometeu determinado crime no dia 5 de março. Um exemplo aí, 5 de março. Só que a prisão dele foi decretada e ele só foi capturado no dia 8 de março. 8 de março. Qual o prazo, considerando aí a regra geral da Justiça Estadual, qual o prazo para finalizar o inquérito policial? Qual? Muita gente, maciçamente, eu digo porque eu já dou aula há muito tempo, né? E aí, no próprio Instagram já fez essa pergunta, automaticamente todo mundo diz 18. 8 mais 10. Errado. Se vocês fizerem essa soma aritmética, vocês vão errar na prova. Vocês têm que contar no dedo. Veja, isso aqui eu reputo uma das partes mais importantes dessa live. Vamos comigo. 8, eu computo dia 8, por quê? Porque é uma regra de réu preso, uma regra de contagem para réu preso, eu considero aí o prazo como sendo penal e eu computo o dia do início. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o prazo fatal aí para o delegado de polícia encerrar esse inquérito será dia 17 de março, tá? E aí, no caso de réu solto, não tem segredo, conta-se a partir do dia seguinte. Mas eu acredito que a prova pode perguntar justamente réu preso, porque é o que pode confundir vocês, tá? Que pode confundir vocês. Gente, eu tô quase finalizando.
Coloquem aí, por favor, alguma ponderação, alguma coisa que vocês querem que eu fale, enfim. Aí, ao final, eu quero que vocês assimilem esse fluxograma, tá? Esse fluxograma aqui. Veja, inquérito policial, tá? O inquérito policial será remetido ao juiz, que por sua vez será remetido ao Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público poderá requerer diligências, tá? Poderá requerer diligências, poderá fazer a denúncia ou poderá requerer o arquivamento. No caso de arquivamento, esse arquivamento vai ser pedido a quem? Ao juiz, tá? O arquivamento será pedido ao juiz. E aí, pedindo esse arquivamento, o juiz pode acatar esse pedido e arquivar, mas ele pode considerar que não é o caso de arquivamento. E aí será remetido ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça pode designar um outro promotor, ele mesmo, o procurador, pode fazer a própria denúncia, ou ele pode concordar com o arquivamento, e neste caso, ajuda, esse esquema de contagem ajuda muito, verdade. Veja, o PGJ pode arquivar, e aí, considerando esse arquivamento, vocês, nesse caso, ele vai voltar aí para o juiz, e o juiz estará obrigado a acatar esse arquivamento. Gente, nesse fluxograma aqui, eu coloco inquérito Ministério Público, tá? Mas lembrando que, nesse passo aí, o inquérito, quando eu falo inquérito ao Ministério Público, é no sentido de que o inquérito é para o titular da ação penal. Mas, cuidado para não confundir. Ele é entregue, tá? É remetido, tá, gente? Eu preciso encerrar, eu acredito que nós falamos muita coisa aqui. Falamos praticamente rapidamente de tudo sobre inquérito policial. Eu preciso agradecer a vocês que estiveram comigo, né, nessa live class, na primeira live class aqui no ProUno, dizer que eu estou feliz em participar de mais esse projeto. Me coloco à disposição, como eu disse, para todos vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Me dê o feedback aí no Instagram, nos meus directs, para eu saber a receptividade aí da professora Fernanda Menezes, tá? Que está aí com esse projeto novo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Eu vou dar aí mais 5 minutos se alguém quiser falar alguma coisa. E agradecer, tá? Agradecer. Pessoal, o gabarito, entrem aí no meu Instagram, tá? Que eu prometo que amanhã, ou me peçam no direct, melhor, me peçam para vocês a foto, tá? Porque senão as pessoas nos stories não vão entender absolutamente nada. Me peçam aí no direct, que se eu não mandar hoje, amanhã eu mando para vocês, tá? Obrigada a todos. Beijo grande, fiquem com Deus, tá? Eu escrevi aqui no material, quer dizer, não, a minha frase não ficou. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a gente chora muito nos treinos, né? O treino difícil é jogo fácil. Então, treinem, resolvam muitas questões, tá? Nas vezes que vocês estiverem no Instagram, procurem conteúdo para vocês estarem revisando. E não tem segredo, pessoal, é não desistir, tá? É não desistir. Eu pensei em desistir, imagina, se eu tivesse desistido, eu não teria conseguido. E eu agradeço muito porque eu não desisti. Então, não desistam, persistam, tá? Estudem, continuem focados, porque esse é o caminho. Não passa aquele que desistir muito estudo, porque só fé também não adianta. Vamos fazer nossa parte, que eu tenho certeza que Deus ajuda, tá bom? Então, boa noite para vocês, bons estudos, contem sempre com a professora Fernanda Menezes,